Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou Edson Gomes, advogado e historiador, e você está no quadro Direito e Cinema. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu joinha e, se não for pedir muito, compartilha com seus amigos. Hoje vamos analisar o filme Carol, disponível no Prime Video, e vamos à vinheta. O filme Carol, no português, o filme Carol, ou quem queira trazer o inglês aí, o meu é de péssima qualidade, Carol, né? Conta a história de Therese Berlifter, que é uma moça que trabalha em uma loja, sonha em ser ali fotógrafa, né? E um dia ela conhece a Carol, uma mulher elegante, né? Que aparece em sua loja para comprar um presente. E essas duas mulheres começam uma história que termina se desenvolvendo um vínculo amoroso. E a razão disso terá sérias consequências. É importante dizer que a história ela vai abordar temas diversos, né? Mas aqui eu quero trazer um tema mais específico, que é a questão. Lá a gente encontra no filme, o filme se passa na década de 50, 60, então a gente está num tempo bem distante, e o filme não se passa no Brasil, né? Mas trazer aqui para a gente fazer uma certa similaridade com o direito civil brasileiro, digamos assim, mais atualizado, né? Que é a questão tanto do divórcio, né? Separação e divórcio, quanto a questão da guarda dos filhos, né? A história aborda um divórcio nesse contexto e entre os cônjuges, e nessa disputa envolve aí a guarda do filho. E a pergunta que nós fazemos inicialmente para tentar responder é como a gente entende, né, que o direito deve proteger os interesses da criança em caso de divórcio, e como que os pais dessa criança, vão ser os autores desse divórcio, devem pensar no direito e no melhor, devem pensar no direito e no bem-estar dessa criança. Então essa é a nossa temática central do filme Carol, né, que está disponível no Prime Video. Então o filme aborda, em linhas gerais, assim, de forma bem en passant, ele vai abordar questões relacionadas a casamento, a questão relacionada à família, relacionado àquele que a gente chama de provisão do sustento da família, porque a Carol era alimentada pelo seu esposo, ela tinha uma vida, né, vocês vão ver, uma vida de tradição, uma vida tradicional, uma vida bem estruturada a partir do sustento do seu esposo, né? Então vai questionar a questão de tradição, propriedade, vai questionar aquilo que nós chamamos de deshábito, né, em oposição, digamos aí, à tradição, né? E uma das coisas que vai trazer, na década de 60, está trazendo ali mudança conceitual, novas formas de amor, né, ou de aceitação desse amor, como as relações homoafetivas, né? E nesse contexto entra aí a questão da separação em si, né, o ato de se separar. Nós inclusive temos um pequeno vídeo sobre a separação de fato, né? Você tem também ali a questão do divórcio, tanto no litigioso como o divórcio consensual, feito em um gabinete, um cartório, algo desse tipo assim, né, sem que precise uma decisão judicial, e a proposição de um acordo. Então o filme vai trabalhar todos esses temas, que temas interessantes para quem trabalha com direito civil, para quem trabalha com direito de família, está observando esse tema. Então a gente tem essa temática toda envolvida no filme. E dessa relação de separação, divórcio e acordo, vai surgir aí também questões relacionadas à guarda, né? Os dois tipos principais no Brasil que nós temos, a guarda compartilhada, né, e o chamado direito de visita, né, garantido à criança. Lembrando que esse direito não é garantido aos pais, mas à criança, né? A criança não pode ser privada da visita dos pais, nem pode ser, né, privada da guarda de um dos pais.
Então isso é um direito que é assegurado a nós, né? E para a gente entender isso, né, a gente precisa entender primeiro que na legislação brasileira hoje já está pacificado, o divórcio já é um direito previsto inclusive na Constituição, embora a gente tenha, né, leis que tratam especificamente do divórcio, mas a Constituição é um norte ali que já garante a questão do divórcio. Um outro elemento importante da gente discutir nessa breve análise do filme Carol é a questão da comprovação de culpa na hora do divórcio, né? A lei já estabelece que não existe culpa pelo divórcio, né? Não exige uma comprovação de culpa. Se essa culpa existe, ela vai ficar entre os cônjuges, entre os ex-cônjuges, né? Entre os membros que compunham esse casal, né? E não vai ser um motivo, né, impulsionador de garantia de direito ao cônjuge 1 ou ao cônjuge 2 na hora desse divórcio. Conforme a legislação brasileira, o divórcio ele se processa de duas maneiras, as mais corriqueiras, né, que é a forma extrajudicial, que a gente chama de divórcio consensual, quando o casal não tem filhos menores ou incapazes, e a forma judicial, quando há um conflito de interesse ou filhos menores envolvidos na relação, né, ou filhos menores envolvidos desse casamento, resultante desse casamento. É importante que se diga que no caso do divórcio extrajudicial, o casal pode inclusive ter o mesmo advogado, né? No judicial você precisa contratar um advogado, para ter acesso à justiça como um advogado, como aquele que vai lhe representar na justiça, né? Outro elemento importante discutido durante o filme e relacionado ao direito brasileiro é a questão da guarda dos filhos. Guarda essa muito presente aqui no direito brasileiro e com proteções no direito brasileiro, né, sobretudo no ECA. O ECA vai trazer ali o princípio do melhor interesse da criança, né? Esse princípio prioriza o bem-estar físico, né, o bem-estar físico, emocional e psicológico da criança, né? E essa guarda desses filhos, do Brasil, nós temos duas modalidades de guardas específicas, a chamada guarda compartilhada, né, que é a regra geral, que é trazida aí já depois de 2010, né, que visa a igualdade entre os pais no cuidado e nas decisões. A gente depois pode falar mais especificamente da guarda compartilhada, e a chamada guarda unilateral, quando um dos genitores é considerado inapto ou incapaz para cuidar desse filho. Então o filho vai ficar na responsabilidade de um único genitor. Mas isso não exclui do outro chamado direito de visitação, tá? Porque esse direito de visitação ele é mais atribuído ao filho. O filho tem direito de visitação dos pais. A gente tem aí também os conflitos, né, e alienação parental, muito presente, né? A alienação parental, que também ali vem aí na década, depois de 2010, né, vem surgindo aí, surgiu uma discussão muito forte e novas leis foram sendo implementadas a partir disso. E relacionar o filme, né, dizer que o filme traz uma protagonista do filme enfrentando o preconceito e a acusação que impactam na relação com sua filha. Esse preconceito ele é decorrente daquilo que nós tínhamos falado antes, que é a questão relacionada a essa futura relação homoafetiva, já que nós estamos falando da década de 1960, final da década de 50, início da década de 60, quando essas relações ainda não eram bem aceitas no tecido social. Se hoje ainda há um preconceito em relação a isso, imagine na década de 50, na década de 60. Então Carol vai ser essa protagonista, né, desse momento da história, desse filme, em mostrar essa relação. E fazer, inclusive, as suas, né, abdicações em relação a isso. Nós temos também ali uma pergunta que a gente deixa aqui, como a lei pode equilibrar o direito dos pais em proteger a criança, né? Então, assim, depende muito dos pais, né? E principalmente evitar que esses pais
eles busquem através dos filhos assegurar uma vingança em relação ao outro cônjuge, né? Que é muito comum isso. Então, assim, é importante o diálogo e a mediação para minimizar os impactos, né, emocionais do divórcio sobre os filhos e até sobre o próprio casal, que acaba de se divorciar, e dizer que Carol é um exemplo, né, o filme Carol é um exemplo de como a disputa pode prejudicar ali os interesses familiares, né, mas ao mesmo tempo é um exemplo também como essa disputa ela pode ser amenizada a ponto de você traçar um acordo, né, e quem assistiu o filme vai perceber que durante o filme vai surgir um acordo, né, e esse acordo vai solucionar de forma humanizada um conflito que podia chegar a um tribunal. Lembrando que a lei norte-americana é uma, a lei inglesa é outra relacionada ao divórcio, embora guarde algumas proporções, mas em relação à lei brasileira, quando trata-se de filhos menores, isso tem que ser resolvido, como eu já disse anteriormente, através de um processo judicial, né? E é isso, o filme aborda essas temáticas todas, né? A gente pede, se você gostou do filme, você deixa o seu joinha aqui, né? Se não for abusar, pedir muito, você compartilha com seus amigos. E se você tem dúvida, né, alguma sugestão de filme ou de vídeo para a gente analisar, você deixa aqui nos comentários, né? Ou qualquer outra dúvida você pode também deixar nos comentários, sobretudo se você tiver dúvidas sobre a questão de guarda, divórcio, o tipo de guarda, né, separação e etc. Tá? Então esse é a nossa análise de hoje. Carol, disponível no Prime Video. Assistam, né, e tirem suas conclusões. E até o próximo vídeo.